Fala galerinha, beleza? Ainda temos algumas coisas escritas no quadro da aula anterior, tá? Mas a gente já vai se adiantar no assunto. O assunto que a gente vai abordar vai ser um assunto extremamente rápido, tá? Já é o módulo 5 da apostila de vocês, referente à matemática financeira. Sempre que a gente fala de matemática financeira, tem a ver com finanças. Finanças acaba tendo a ver com compra, venda, tá? Matemática financeira, basicamente, ela é instruída dentro desse ambiente monetário, ambiente de dinheiro, tá? Então, a ideia básica de matemática financeira é a gente trabalhar uma parte de porcentagem e uma parte de juros ou descontos, tá? A estrutura da aula de matemática financeira ela é extremamente curta. Por quê? Porque a gente vai se embasar na ideia de porcentagem que a gente já teve. Lá no Ensino Fundamental 2, bem no comecinho, a gente trabalhou, acho que no 7º ano, uma ideia de porcentagem que a gente pode continuar aplicando agora. É a mesma ideia, né? Lá no 7º ano, você se deparava com questões... 15% de 1.000 bolinhas são azuis. Quantas bolinhas são azuis, né? 15% de 1.000. Como é que eu calculo 15% de 1.000? Então, essa estrutura de problema que a gente traz lá do Ensino Fundamental 2, ela continua presente, né, nessa aula, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, só para a gente revisar, né? Talvez mostrar um ou outro exercício dentro dessa aula, para a gente poder falar um pouquinho sobre porcentagem, tá? Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre juros. Lembrando que toda vez que eu falo de juros, existem dois tipos de juros, né? Juros simples e juros compostos. Basicamente, o que eu posso dizer para vocês, para um vestibular, para um concurso, é fórmula. É eu lembrar de fórmula, tá? Porque a teoria é muito simples. O juro simples vai ter aquela questão da taxa, do tempo, capital inicial, qual é o valor dos juros, qual é o valor do montante. Juros compostos, vai ter o capital inicial, a taxa, o tempo, qual é o montante. Então, a estrutura se baseia dentro dessa ideia de juros simples e juros compostos. Primeiro, interpretação do problema. Eu ler o enunciado com bastante atenção, a ponto de eu identificar, isso aqui é de juros simples, ou não, isso aqui é juros compostos, né? Quando que eu vou saber a diferença entre um e outro? Juros simples é quando eu só levo em conta o tempo total. Começou aqui, terminou aqui, qual é o juros dentro disso aqui? Em compensação, juros compostos, a gente chama que é juros sobre juros, por quê? Foram 8 meses. O primeiro mês teve um juros. Quando eu vou calcular o do segundo mês, eu tenho que embutir aquele valor que teve no primeiro mês para ser calculado. Juro em cima de juro, juro em cima de juro. Tá bom? Então, vamos para o quadro falar um pouquinho a respeito dos assuntos de matemática financeira. Vamos lá? Galera, então, né, como eu estava falando para vocês ali anteriormente, a gente vai trabalhar aí com a parte de matemática financeira. Tá? Eu dividi em duas partes, sendo a primeira parte plano de porcentagem. Porcentagem é a base, né, de uma construção de ideias para a gente trabalhar com a segunda parte, que é a parte de juros, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre porcentagem primeiro. Primeiro, o que significa porcentagem? Porcentagem tem a ver com por 100, né? Por 100. É quando eu tenho uma divisão com o denominador igual a 100. O símbolo de porcentagem é esse traço com as duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, de forma que se eu tenho, por exemplo, 37%, nada mais é do que 37 sobre 100. Tá? Então, toda porcentagem pode ser transformada em uma fração. Essa ideia é básica, por quê? Porque quando eu for trabalhar com juros, eu tenho que saber esse tipo de construção, vai me ajudar lá na frente. Tá? O que eu preciso para trabalhar com porcentagem? Interpretação do exercício, da questão, tá? Deixa eu só ver uma coisa que está meio escura a tela. Era a minha tela que estava escura só, não era de vocês. Quando eu tenho uma questão de porcentagem, eu tenho problemas contextualizados, como eu disse para vocês, né?
15% de 1.000. Independente do que, 15% de R$1.000, 15% de bolinhas, 15% de chocolate, 15% de qualquer coisa. Eu estou me referindo a uma ideia de fração de um inteiro, tá? Toda vez que eu trabalhar com porcentagem, eu posso trabalhar com fração, e trabalhar com fração vocês aprenderam no ensino fundamental 2. Que quando eu quero uma fração de alguma coisa, o que eu faço? Eu faço lá 15% e eu multiplico pelo inteiro. O que é o inteiro? É 1.000. Pronto, galera. Se eu quero trabalhar com porcentagem, agora só simplifica, né? Ó, 1.000 e 100, dá para cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 15 vezes 10, 150. Isso quer dizer que 15% de 1.000 é 150. Ah, professor, mas aqui ficou fácil, porque dava para simplificar. Sim, eu coloquei o valor aqui para agilizar. Mas, na verdade, se eu sei fazer as operações, né, se eu consigo realizar as operações de multiplicação de fração, acabou, está resolvido. O problema era só esse, tá? Não tem nada a mais do que isso, tá? Existe uma ideiazinha que é quando eu quero o inverso, né? Por exemplo, vou colocar aqui, 27 é quantos por cento de, vamos pensar aqui num número, de 500, tá? 27 é quantos por cento de 500? Eu coloquei em simbologia aqui, eu sei que vocês entendem, tá? Se eu quero saber quantos por cento isso aqui equivale de um total de 500, eu simplesmente coloco a fração, a parte que eu quero do total. Praticamente acabou. Qual é o detalhe? Essa fração ainda não tem o 100 no denominador. Para eu ter porcentagem, eu preciso deixar o 100 no denominador. Como é que eu consigo transformar 500 em 100? Eu divido por 5. Então, eu vou dividir por 5 aqui, mas eu preciso também dividir por 5 aqui, tá? 27 dividido por 5, salvo engano na minha parte, 5,4. 500 dividido por 5, 100. Então, 27 é a mesma coisa que 5,4% de 500. Tá bom? É a transformação inversa, quando ele me pede uma coisa. Professor, novamente, né? O senhor utilizou aqui, 500 dava para dividir por 5. E se fosse 59? Quando for 59, galera, de boa, né? Você pode multiplica em cima e embaixo por 100 e divide em cima e embaixo por 59, né? A ideia seria mais ou menos essa, né? Uma outra ideia que você pode ter, essa aí que eu falei, talvez tenha ficado confuso para vocês, porque daí vai envolver simplificação. Uma outra ideia, vamos usar isso aí, né? 27 e 59. Se eu quiser transformar isso aqui em porcentagem, uma outra ideia é eu transformar isso aqui em decimal. Como é que eu transformo isso aqui em decimal? Né? Divide. 27 dividido por 59 vai dar 0,0. 270 dividido por 59, se eu fizer por 3, 4, 6, não, por 5, né? No 5 não dá, 4. Por 4 vai dar, 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 5 dá 20, com 3, 23, subtraindo aqui, vai dar 4, 34, aqui 0. 34 é menor que 69, põe um 0 aqui, 340. 340 eu acho que dá por 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 5 vai 25, com mais 4, 29. 10 menos 5 dá 5, 3, 13, 4, 45. E aí vai por mais um 0 e reticência. Ou seja, isso aqui é aproximadamente 45%. Por quê? Porque 0,45 é 45 sobre 100. Tá? Aproximadamente. Coloquei sinal de igual, mas aproximadamente só para a gente ter uma ideia. Transformação em decimal. Beleza, pessoal? Então, tudo que eu puder falar de porcentagem está dentro disso aí. Agora acontece o seguinte.
porcentagem eu posso abranger em vários pontos. E um dos pontos importantes que a gente vai ter no uso de porcentagem é a questão de juros, tá? Qual é a ideia do uso de porcentagem dentro de juros? A porcentagem para juros, ela vai aparecer num item que a gente chama de taxa, né? Representada pela letra I. A porcentagem vai aparecer algo tipo assim, ó, você consegue um empréstimo pagando uma taxa de 2% ao mês, ou 5% ao ano, 12% ao ano. Então a porcentagem, ela aparece junto com a taxa. O único detalhe é que a taxa, ela vai aparecer a porcentagem e mais uma condição de tempo, tá? Então, como eu falei, 2% ao mês, 5% ao mês, 12% ao ano, 3% por semana, tá? E aí a condição, essa taxa vai ser dada dentro da ideia do exercício, ok? Preste bastante atenção porque isso é importante pra gente. Essa ideia de porcentagem, eu conseguir transformar isso aí em uma fração, extremamente importante, tá? Então, quando eu falo de juros, eu posso ter os juros simples ou eu posso ter os juros compostos. Dentro do estudo de juros, os conceitos que a gente vai trabalhar, os conceitos, né, as letras que a gente vai trabalhar, são as mesmas. Então, eu vou deixar as letras aqui em cima para a gente poder discutir. Então, eu vou chamar de C o meu capital inicial, ok? C, meu capital inicial. I, a gente já falou sobre o I, é uma taxa. Deixa eu falar uma coisa, o capital inicial vai ser monetário, dinheiro. A taxa vai ser por cento ao tempo, tá? Por cento ao tempo. A gente vai ter o T, que é tempo. Vamos ter montante, que é o total. Deixa eu ver se vocês enxergam. Enxerga? Total ali? Enxerga, né? O total, o que eu estou dizendo de total? Que é o capital inicial mais os juros, tá? Então, esses itens são os importantes. Antes de eu começar a falar sobre juros simples e juros compostos, repara que a taxa aqui é uma porcentagem ao tempo, e eu tenho tempo ali. Independente de qual juros você vai usar. Tanto a taxa quanto o tempo, elas têm que se conversar, elas têm que ter o mesmo nível. O que eu quero dizer com isso? Se a minha taxa tiver 2% ao mês, o meu tempo tem que estar em meses. Se a minha taxa tiver 5% ao ano, o meu tempo tem que estar em anos, tá? Isso fica claro para vocês? E aí agora vai uma coisa interessante. Boa parte de vestibulares, enems da vida aí, quando utilizam isso, uma das pegadinhas que ele faz é utilizar a taxa, por exemplo, ao mês e o tempo em anos. Você tem métodos para transformar a taxa por cento ao mês para por cento ao ano, mas, porém, entretanto, todavia, é muito mais fácil eu mexer com o tempo. Por quê? Porque se ele tiver em meses e ele me der aqui em ano, eu sei que um ano que ele me der são quantos meses? 12 meses, acabou. É muito mais simples. Ah, mas professor, aqui ele deu ao ano e aqui ele está em meses. Não tem problema. 6 meses, meio ano, 0,5, 1 sobre 2. Ah, professor, mas é que ele deu 8 meses, né? E a taxa está ao ano. Como é que eu transformo 8 meses em ano? Numa fração. 8 sobre o total de meses que teriam em um ano, 12. 8 sobre 12 e você aplica normalmente a fórmula daí, tá bom? Isso é importante. Esse primeiro passo que eu estou falando sobre você alinhar a taxa com o tempo, eu conheço vários e vários alunos que acabam esquecendo de alinhar esse pontinho aqui e aí acabam errando por besteira, tá bom? Diferenças entre juros simples e juros compostos. Juros simples, você considera o capital inicial até o final do que você vai pagar, né? Vou pegar um empréstimo para pagar em 3 meses. Então, no juros simples, ele vai fazer o seguinte: olha, você teve esse capital inicial e só vai ser cobrado em cima do capital inicial o valor que você vai pagar em juros. Os juros compostos, já digo para vocês que dentro da instituição bancária que você for, é muito mais comum você lidar com juros compostos, né? Dentro de aplicações, poupança, o que quer que seja, CDB. Quando você vai no banco, você tem muito mais ideias de compostos. O que é os juros compostos? É quando ele pensa o seguinte: eu vou ficar 3 meses com o dinheiro. Então,
passado o primeiro mês, ele recalcula para você da seguinte forma: olha, esse era o capital inicial. Nesse primeiro mês, você obteve isso aqui de juros. Agrega esse juro ao capital inicial e no segundo mês, você vai pagar os juros em cima desse bolo, daquilo que você tinha de capital inicial mais aquilo que você acumulou no segundo mês. Passado o segundo mês, você tinha esse bolo, mais uns juros. Põe aqui dentro para calcular no terceiro mês. Você repara que vai virando uma bola de neve, porque aquilo que no juros simples você paga de uma vez só, ali no composto ele vai cobrar, olha, isso que está aumentando, esse juro que está aumentando, vai entrar também nesse bolo de dinheiro que você vai me pagar, tá? Então, por exemplo, o cartão de crédito, né? O pessoal fala, galera, assim, dica monetária, tá? Eu não sou o mais indicado para ficar dando dica monetária, eu não conheço todos os termos e tudo mais, porém, quando você, né, eu tenho um cartão de crédito, você faz um cartão de crédito, aí vem lá a sua fatura, pagamento mínimo é esse. Aquele pagamento mínimo ele calcula por algum motivo, né? Ele fala para ele garantir o dele lá. Se você paga o mínimo, você vai pagar juros em cima daquilo que você não pagou. E no próximo mês vai vir aquilo que você não pagou, mais os juros. E se você não pagar aquilo ali, no outro mês, você vai pagar aquilo que você não pagou, os juros que você não pagou e juros em cima disso tudo. Os juros compostos dentro do cartão de crédito faz virar uma bola de neve que, galera, professor, conheço pessoas que não conseguiram acompanhar o pagamento do cartão e tiveram que depois negociar. É uma dor de cabeça enorme, tá? Porque aí você tem que tentar fazer acordo com o banco, fazer acordo para tirar nome de Serasa. Então, não sei quantos utilizam cartão de crédito, toma cuidado, principalmente por causa desses juros compostos. Por quê? Porque cada mês que passar, você vai pagar em cima daquilo que você usou e aquilo que eles já cobraram, eles vão cobrar em cima também, tá? Vamos para as fórmulas. Galera, fórmula do juros simples. Fórmula do juros simples. Juros é igual capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa é uma porcentagem, posso usar em forma de fração, e a taxa e o tempo tem que conversar entre eles, tá bom? Ao mês, semana a semana, por aí vai. O detalhe aqui, eu já escrevi ali em cima, né? O montante sempre vai ser o capital inicial mais os juros. Professor, por que você está escrevendo aí novamente? Porque agora eu vou fazer uma observação em cima dos juros compostos, né? Os juros compostos, galera, tem uma fórmula que ele me dá o montante, ele não me dá o total de juros, tá? Isso é importante a gente ter. Às vezes a gente quer fazer rápido, eu sei que um é sítio, o outro vai ser uma outra forma, e aí acha que aqui é juros. Não, aqui é o montante. A forma vai ser o capital inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Ok? Repare que vai dar um cálculo muito maior. Você vai trabalhar com ideias de potência, então eu tenho que 2%, 1 mais 2% vai dar 102% ou 1,02. 1,02 elevado a um número que vai dar aqui. Deixa eu fazer uma observação importante para uma questão de vestibular. Se eu vou considerar juros simples e juros compostos para um mês apenas, tanto faz eu usar essa forma quanto essa forma, tá? Tanto faz eu usar essas formas aí, porque o tempo igual a 1, né? Por exemplo, a taxa está em mês e eu vou usar para um mês só. Tanto faz eu usar aqui um mês ou aqui um mês, porque eu não vou ter juros sobre juros, né? Em um mês não rolou ainda, não fez aquela bola de neve que a gente falou, tá? Então, se eu trabalho com apenas um período de tempo, um mês para taxa de mês, um ano para taxa de ano, tanto faz eu usar juros simples ou juros compostos, vai dar o mesmo valor. O detalhezinho aqui como aqui eu calculei o montante, né? Se eu quero calcular os juros, eu preciso usar a ideia do montante menos o capital inicial. Na verdade, é a mesma forma, eu só passei o capital inicial para o outro lado, subtraindo. Tá bom, gente? Acredito que seja isso. Eu vou procurar um exercício para a gente fazer junto, só para a gente poder discutir algumas coisinhas. Joia? Vamos lá. Galera, escolhi um exercício que foi aplicado na PUC do Rio de Janeiro.
exatamente por causa desse item B, tá? Mas já que ele tem A e B, eu vou fazer os dois. O item A, ele diz o seguinte: a pessoa A aplicou X reais em um investimento que rendeu 10% e resgatou 49.500. A pessoa B aplicou Y reais em um investimento que deu prejuízo de 10% e resgatou o mesmo valor que a pessoa A. Qual é o valor de X e qual é o valor de Y? Eu vou, para a gente poder usar algumas ideias, né? Se eu apliquei X e eu ganhei 10%, a ideia seria isso aqui, ó, X mais 10%. 10% de quanto? De X. 10% de X. O que é isso aqui, né? Ou como eu posso reescrever isso aqui? X mais 0,1x. E isso é igual a 1,1x. E o que ele está falando nesse exercício é que 1,1x é igual a 49.500. Tá? 1,1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X é igual a 45.000. Pronto, esse é o valor que foi aplicado pela pessoa A. Tá? Em contrapartida, a pessoa B aplicou Y, né? Só que essa pessoa ela perdeu 10%, então é menos 10% de Y. Se eu fosse escrever isso aqui, eu tenho Y menos 0,1Y, que vai ser igual a 0,9Y, ok? E ele está falando, olha, esse valor que ele arrecadou é igual a 49.500 também. O 0,9 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido, eu vou ter 55.000. É o valor aplicado pela pessoa B, tá bom? E aí agora o que me importa mais, o que me chama mais atenção nesse exercício, quando eu tenho esse tipo de estrutura, tá? Eu vou dar uma ideiazinha, só para a gente poder acelerar alguns processos. Isso que a gente teve foi juros e desconto, quando a gente tem sucessivas operações dentro da mesma quantia, tá? Então, eu posso pensar esse exercício de várias formas. O jeito mais simples, talvez, de eu pensar, é pensar, a pessoa ganhou 10% em cima desses 5.000. Então, quanto que a pessoa ganhou? Ganhou 500 reais. E aí, perdeu 15% desses 10%. 15% de 500 reais. Calcula quanto que dá 15% de 500 reais, né? E aí, você só aplica ali, já deu boa. Uma outra ideia que a gente tem, e é por isso que eu quero escolher a questão, é que se eu tenho operações sucessivas, como eu tenho aqui, eu posso calcular esse valor tudo de uma vez só, tá? Como? Eu vou pegar o valor inicial, que seria os 5.000, vezes. E aí agora eu coloco as taxas que foram dadas. 10%, né? É a mesma coisa que 10 sobre 100. E depois foi 15%. Repara que eu não vou por 15%. Por quê? Eu vou fazer depois de outra forma, qualquer coisa. Eu preciso pensar em quanto vai ficar com ele, né? Se eu tinha 100% e eu perdi 15%, quanto que sobra? 85%. E aí eu posso fazer essa conta, tá? Galera, vou cortar esses dois zeros aqui, vou cortar esse zero aqui, vou cortar esse zero aqui também. A hora que eu faço a conta, 5 vezes 5 dá 25, 40, 425. Esse aqui foi o valor que ele conseguiu receber a mais. Aí a pergunta é assim, uma pessoa aplicou 5.000 em investimento, que rendeu 10%, sobre o rendimento foi cobrado uma taxa de 15%, qual o valor líquido do resgate? Ele não vai resgatar apenas isso. Isso aqui foi o que ele ganhou, né? Então, se eu vou querer saber quanto ele vai resgatar, 5.000 mais 425. 5.425 reais de resgate, tá? Professor, e se eu quisesse fazer a conta direta, teria como? Tem. Aí eu posso usar a fórmula de juros para calcular. Por isso que existe dentro da fórmula de juros aquele 1 mais, tá? A gente consegue calcular. Sugestão, calcula primeiro o valor que ele vai obter de juros, né? Quanto que ele vai arrecadar de juros, e depois soma no montante. Professor, eu calculei aqui e deu negativo, sei lá. Né? É impossível dar negativo, porque se ele recebeu algo positivo e aí só vai ser cobrado em cima, não vai ter esse problema. Mas vamos supor que ele tenha perdido dinheiro
e depois ganhado alguma coisa, tá? Se desse algum valor negativo, só ia ter que subtrair de 5 mil. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado tranquilo para todo mundo, tá? Então, quando eu tenho operações sucessivas, eu consigo fazer assim. Juros vezes juros. Teve 20% e depois teve 30%. 20% vezes 30%. Professor, ele abaixou o preço 20% e depois subiu 30%. Se ele abaixou 20%, ele ficou com 80%. 80 sobre 100 vezes 30 sobre 100, que ele aumentou. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Até a próxima.